Então, eu vou começar a falar do trabalho sobre a avaliação do artigo usando o dióxido de carbono como um bloco de construção em síntese orgânica, e o grupo sou eu. Como introdução, nós temos o que é um bloco de construção C1, que é quando se pega um átomo de carbono e junta numa molécula orgânica, formando uma ligação CC. Dessa maneira, dá para criar várias moléculas complexas. E o artigo mostra como que se faz esse bloco de construção usando dióxido de carbono. O estudo foi feito com essa molécula porque é a principal responsável pelo aumento da temperatura atmosférica, pode contribuir para uma economia mais sustentável, visto que o dióxido de carbono tem muita abundância, disponibilidade e reciclabilidade. O problema é que o carbono está em sua forma mais oxidada, que também é termodinamicamente estável e inerte cineticamente em certas transformações desejadas. Por causa disso, muitos dos estudos de hoje usam substratos altamente reativos ou condições de reações severas para ativar o CO2, assim limitando a aplicação desses métodos. Aqui é a imagem do mecanismo da formilação e metilação catalítica redutiva de aminas com CO2 como fonte de C1. As reações A e B são formulações organocatalíticas de aminas com CO2, usando silanos como redutores. Já a reação C é RU catalisada, RU sendo um sistema catalisador que consegue converter o dióxido de carbono e aminas para vários tipos de produtos N-metilados com a presença de hidrolisanos, por exemplo, o PHSiH3. E por último, as reações letra D e E também são RU catalisadas, mas usam H2 como o redutor. Essas reações representam importantes exemplos modernos para efeitos cooperativos na ativação do CO2, porque mostram que a energia de ativação para a redução da deoxigenação do CO2 é significativamente reduzida pela coordenação das aminas para o CO2 e a formação de ligações simples nitrogênio-carbono. Outra vantagem das aminas é aumentar a concentração da CO2 na fase da condensação. Então, essa imagem é a produção catalítica de CO a partir da redução de CO2 e sua aplicação em reações de carbonilação. Os químicos que fizeram essa reação eles foram inspirados pela eficiência da natureza em converter CO2 em matéria orgânica através da fotossíntese. E então eles investigaram a redução direta do CO2 para CO por meios fotocatalíticos. O CO2 não absorve radiação visível ou ultravioleta entre 200 e 700 nanômetros, necessitando de fotocatalisadores adequados para absorção e transferência de energia. Os fotossensibilizadores com centros metálicos eles são comuns devido à divisão dos orbitais D, que cai na faixa da luz ultravioleta e visível, e a reação começa com a excitação desses fotossensibilizadores, transferindo um elétron do centro metálico deles para os ligantes, prevenindo assim a transferência reversa com uma espécie doadora de elétrons, formando o intermediário OER. Nos anos 80, o químico Len e seus colaboradores iniciaram as primeiras reduções fotocatalíticas de CO2 usando CoCl2 como catalisador e RuBPY3Cl2 como o fotossensibilizador. Apesar da baixa seletividade e eficiência, esse sistema produziu gás de síntese importante para processos industriais. Avanços posteriores identificaram complexos de Rênio como mais eficientes e seletivos, com rendimentos quânticos de até 14%. A dissociação de ligantes do ER instável é crucial nesse processo. Fujita, outro químico, e colaboradores destacaram unidades binuclear ReCOORe como intermediário-chave na redução de CO2 a CO. Então, em 2008, o grupo de outro químico Ishitani desenvolveu um sistema fotocatalítico misto altamente eficiente, otimizando o rendimento quântico para 0,59. Então, o rendimento foi de 14% para 0,59 em 2008 por causa desse químico. Os problemas da absorção na região visível foram abordados por esse mesmo químico, Ishitani, que usaram complexos multimetálicos RU
IRE ligados covalentemente. Esses processos supramoleculares melhoraram a resposta fotocatalítica devido à transferência intramolecular de elétrons, mostrando alta atividade fotocatalítica para a redução de CO2. O artigo conclui que, apesar do progresso impressionante, a eficiência da maioria das reações ainda está longe de ser satisfatória. Portanto, apenas processos recentes utilizando o CO2 como fonte de CO1 foram industrializados. Em grande parte do trabalho metodológico, permanecem questões importantes a serem abordadas no futuro, como a menor utilização de reagentes muito reativos ou sensíveis, a ampliação do escopo dos substratos e condições de reação mais suaves, melhorias na química e regioseletividade, tudo isso ainda pode melhorar. Reações de carboxilação por inserção de CO2 em ligações CM, em combinação com reações de acoplamento clássicas, foram estudadas muito nos últimos 10 anos, e essa estratégia pode ter proporcionado uma série de transformações interessantes, mas a necessidade de quantidades estequiométricas de bases fortes, reagentes metálicos sensíveis ou hidroxilanos caros são ainda desvantagens muito grandes para continuar com esses testes. Vale notar que a geração catalítica in situ de CO a partir de CO2 e suas aplicações recentes em reações de carbonilação sequenciais é uma estratégia mais favorável para a valorização do CO2. Ela permite o uso de CO2 seguro e abundante em vez do CO como fonte de carbonila. E em direção à fotossíntese artificial, a fotossíntese basicamente fornece a fonte de carbono para todos os compostos orgânicos da Terra. É um processo verde ideal para a conversão de energia luminosa em energia química utilizando o CO2. E eles também esperam que várias reações dos sonhos em direção à fotossíntese artificial, a redução do CO2 sob condições muito suaves e além se tornem realidade nos próximos anos. Então, essas quatro reações aqui dessa imagem são essas reações dos sonhos que eles esperam que no futuro consiga acontecer para a fotossíntese artificial com CO2.